Oscar, Eco, Papa, prossiga na missão. Agora eu gostaria de saber, Thiago, qual foi o fato motivador para que o pessoal entenda, para a criação da chamada Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar? Ok. Bom, então, vejam que as polícias militares, e em especial a Polícia Militar do Estado de São Paulo, a Força Pública do Estado de São Paulo, ela participou de vários movimentos políticos, né, movimentos internos no Brasil. Já citamos a Revolução de 24, 32, e quando veio a Revolução de 1964, não seria diferente. Então, as polícias militares, muitas delas apoiaram o Exército Brasileiro na deposição do presidente João Goulart, né, e a junta militar que assumiu, né, o governo do Brasil em 1964. Bom, a partir de 1967, os movimentos de esquerda que tinham apoiado o João Goulart, né, começaram a promover ações de guerrilha no Brasil. Só que é o seguinte, essas ações, né, para fazer isso precisa de dinheiro. Então, muito dinheiro veio da Rússia, veio de Cuba, veio de países aí da extinta, China, países comunistas, para apoiar esses movimentos de esquerda, né? E parte desse dinheiro também tinha que vir de outro lugar, que era o quê? Os roubos a banco. Então, esses movimentos de esquerda, né? Citando alguns, né? A Aliança Libertadora Nacional, o Partido Comunista do Brasil, PCdoB, então tem o Partido Comunista Brasileiro e o Partido Comunista do Brasil, que era uma ala mais radical. A Vanguarda Popular Revolucionária, né? Então, vários movimentos de esquerda partiram para a luta armada contra os militares que estavam no poder. E uma forma de conseguirem isso era roubando bancos. Tudo bem? Sim. Então, cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, começaram a ter esse problema de roubos a banco. Agora, vamos ver o contexto na época. Olha que coisa em relação à força de segurança. E eu traço um paralelo, né, que a gente vê hoje em dia, infelizmente a situação que tem hoje em dia, nos dias atuais, gente aí querendo, criando termos novos, que muitas vezes historicamente não tem nenhum fundamento, né? E falando que é uma coisa nova, esses ataques que estão acontecendo em cidades do interior por todo o Brasil, chamando de novo cangaço, domínio das cidades, né? Como coisas inéditas, como coisas espetaculares. Na década de 60, final da década de 60, esses grupos terroristas de esquerda já faziam isso, já roubavam agências bancárias, né, como houve um caso no centro de São Paulo, que eles fecharam uma rua no Brás, no centro de São Paulo, em 1969. Roubaram 3 bancos ao mesmo tempo. Tá? Eu já vou falar melhor sobre esse caso. Mas, historicamente, infelizmente, esses casos aí são antigos, não é coisa nova. Né? E outra, o objetivo, tanto daquela época quanto da época de hoje, não é dominar cidades. Né? O objetivo é roubar dinheiro dos bancos. Esse controle momentâneo que eles fazem, né? E eu volto a falar, a forma de atuação hoje, nessas ações aí do crime organizado, são as mesmas que se faziam há 50 anos atrás, mais de 50 anos atrás, nesses roubos a banco. O que difere somente é a motivação hoje, né? Naquele tempo era uma motivação política, hoje é financeira. Então, mas mesmo a motivação política de 50 anos atrás, o objetivo era roubar dinheiro. Sim. Tudo bem? Para financiar. Mas o que acontece é principalmente isso, olha, grupos bem armados, grupos numerosos, 20 e 30 indivíduos, grupos bem armados com metralhadoras, fuzis e granadas, tá? Bem organizados, divididos em células, tá? Um grupo de segurança, um grupo de observação, um grupo de ataque, muito bem organizado, eram ações militares, porque esse pessoal estava sendo treinado em Cuba, esse pessoal estava sendo
treinado em países do leste europeu, treinados na China comunista, tá? Em táticas, técnicas de guerrilha mesmo. Então, eram ações de guerrilha, que é o que a gente vê hoje que alguns grupos organizados fazem, né? O terrorismo criminal. Sim. Bom, agora imagina, né, se com toda a tecnologia que nós temos hoje, né, armamento, helicópteros, drone, celular, câmeras, nós temos essa dificuldade. Imagine no final dos anos 60, em que a modalidade principal de policiamento era o policiamento ostensivo a pé. 2 policiais com o revólver 38. Rosa dupla Cosme Damião. Exatamente, 2 policiais, e até a gente comentou, muitas vezes eles só tinham a munição que estava no tambor do revólver. Eram só 6 cartuchos, não tinha nem munição extra. Estão fazendo a ronda na rua, de repente para um carro, vários indivíduos com fuzis, com metralhadora, dando tiro em cima deles. Né? E vai chamar quem para apoio? Não tinha ninguém para apoio. Não tinha nem rádio. Não tinha telefone celular. Mesmo o telefone fixo era difícil achar. Ia chamar apoio de quem? Né? Então imagine o apuro. Exatamente. Imagine o apuro que as forças de segurança passaram nesses estágios iniciais da guerrilha urbana. Fora os roubos a banco, o que eles faziam para conseguir armas? Olha que coisa. Bom, então, quando começaram os roubos a banco, as forças de segurança começaram a armar um pouquinho melhor os policiais. Bom, vamos deixar um policial com uma metralhadora próximo a alguns bancos para inibir a ação. Só que sabe o que acabou acontecendo? Os grupos terroristas, os guerrilheiros, começaram a se organizar para tomar a arma dos policiais. Então, houve situações que houve ataques aos policiais, mataram o policial e levaram a metralhadora que estava com ele, para eles conseguirem outras armas. Fora a explosão de bombas em quartéis. Infelizmente, aí faz umas 2 semanas, houve aí a lembrança, né, do ataque que houve ao quartel do 2º Exército aqui em São Paulo, em que morreu o sentinela, né, Mário Cosel Filho, um ataque com explosivos, né? Jogaram lá uma Kombi cheia de explosivos no muro do quartel. A hora que a Kombi parou, o sentinela foi ver o que aconteceu, explodiu a Kombi lá e matou, né, o Mário Cosel Filho. Então, era uma guerrilha urbana, eram ataques desse tipo. Mas voltando à questão dos roubos a banco, vou citar aqui um caso, né, na cidade de São Paulo. Bom, primeiro eu vou citar um indivíduo importante nesse contexto, que mais para frente a gente vai ver a ligação dele com a criação da rota. Capitão Carlos Lamarca. Capitão Carlos Lamarca era do Exército Brasileiro. Ele tinha uma simpatia pelo comunismo e ele fez algumas ações, tá? Ele passava informações, ele facilitava para que os movimentos de guerrilha conseguissem armas, e planejassem suas ações. Então, ele participou de uma ação, por exemplo, facilitando que os companheiros dele, da guerrilha, levassem alguns fuzis automáticos leves, né, o FAL, que era uma inovação na época, né? Chegou no Exército Brasileiro por volta de 64. Então, 69, fazia poucos anos, poucos lugares tinham fuzis automáticos leves, né? Então, num ataque ao hospital militar aqui em São Paulo, no Cambuci, na verdade foi um furto, né? Eles levaram várias armas. E o próprio Lamarca, quando ele sentiu que estavam, né, o serviço de inteligência de informações já sabia que ele estava fazendo esse tipo de coisa, já estavam prestes a prendê-lo, ele desertou do quartel que ele servia, lá em Quitaúna, em Osasco, com um caminhão cheio de armas. Ele chegou na reserva de armas, ele é instrutor de tiro, e falou, eu vou dar uma instrução de tiro. Então ele levou mais de 50 armas, a maioria fuzis automáticos leves, metralhadoras, muita munição, granadas, e desertou, sumiu do quartel, e essas armas foram parar na mão da guerrilha. Então, parte dessas armas,
o Lamarca usou num roubo a banco, né, na cidade de São Paulo, foi um roubo em que dois fecharam uma rua e 2 bancos foram roubados, né, simultaneamente. O Banco Mercantil de São Paulo e o Banco Itaú. Né? Então, 16 guerrilheiros estavam bem organizados, bem treinados, estavam armados com alguns desses fuzis FAL, né, com granadas. Eles fecharam a rua Piratininga, no centro de São Paulo, e um guarda civil, né, naquela época, existia uma outra corporação estadual chamada Guarda Civil, além da Força Pública, né, o guarda civil Orlando Pinto Saraiva, que estava fazendo a segurança lá daqueles bancos, né, ele estava de serviço, auxiliando na segurança desses bancos, né, ele foi morto com um tiro no meio da cabeça pelo Lamarca. A hora que chegaram os bandidos na frente do banco, esse guarda civil nem viu, né, o que estava acontecendo. A hora que percebeu, Lamarca deu um tiro de fuzil na cabeça dele. E aí fizeram essa ação e roubaram o dinheiro dos 2 bancos. Então, para ver como que eram essas ações de roubo a banco no centro de São Paulo. Então, a Força Pública de São Paulo resolveu reforçar esse policiamento ostensivo a pé. Então, criou em algumas unidades, principalmente naquelas que concentravam estabelecimentos bancários, um negócio chamado ronda bancária. O que era a ronda bancária? Uma viatura com uma guarnição maior, né, 4 policiais, para terem ideia, uma das primeiras, né, viatura que a gente fala naquela época eram jipes, ou eram Fusca, né, e depois, um pouquinho depois, o Corcel, né, o Corcel mais antigo, né. No máximo, cabiam 4 pessoas. Então, os batalhões dessas áreas, principalmente a área central de São Paulo, começaram a fazer essas rondas bancárias. Os policiais iam num número maior, com metralhadoras, e faziam a ronda, horário comercial, próximo desses estabelecimentos bancários. O primeiro batalhão de caçadores, sediado na área central de São Paulo, ele, claro, né, recebeu a incumbência de fazer o patrulhamento, essa ronda bancária, na região central, onde havia maior número de agências. O primeiro batalhão, desde o começo dos anos 60, ele englobava parte da tropa de choque, parte da tropa de controle de distúrbios civis. Então, a primeira companhia, né, tinham 2 companhias operacionais e uma de comando de serviços. A primeira companhia fazia principalmente essa parte de controle de distúrbios. Inclusive, eles tinham blindados, né, para fazer ações de choque. A segunda companhia foi encarregada de fazer essa ronda bancária. Só que, como era uma tropa de choque, ao contrário de outros batalhões que tinham veículos menores, eles tinham veículos um pouco maiores para fazer essa ronda bancária. Então, e como o armamento lá era melhor, a seleção, por já ser uma unidade que fazia choque, né? A seleção do pessoal também era melhor, o treinamento era melhor. Eles utilizaram, além dos jipes, as viaturas C-15, tá? Antecessora da Veraneio. Só que é uma picape de capota aberta. Então, como ela tinha capota aberta, na parte de trás haviam 2 bancos de madeira voltadas para o centro, tá? E essas viaturas, né, para ter um efetivo reforçado, elas trabalhavam com 2 homens, um motorista, um passageiro na frente e mais 6 homens no banco de trás. Como era uma unidade melhor armada, eles levavam metralhadoras, na época, a metralhadora Schmeisser, uma metralhadora alemã que foi muito usada no Brasil, principalmente na Força Pública de São Paulo, só que a Schmeisser, modelo MP-23, é uma arma anterior até a Segunda Guerra Mundial, tá? E os fuzis Mauser, né, de ferrolho, modelo 1908, tá? Eram armas que na década de 60 já estavam muito ultrapassadas, mas era o que existia, tá? Sim. Estamos falando de armas aí do começo do século XX, né? A Schmeisser, MP-18, a MP-23, elas foram usadas na Primeira Guerra Mundial. O Mauser, no 1908, foi usado na Primeira Guerra Mundial. Mas eram as armas que existiam para combater esses guerrilheiros armados com fuzis automáticos leves, né? Depois que apareceram metralhadoras INA, metralhadoras 45 INA, né, fabricadas no Brasil, da Indústria Nacional de Armamento,
tá? Mas depois. Bom, então, a ronda bancária do 1º Batalhão Tobias de Aguiar trabalhava com esses veículos, uma patrulha com 8 homens, armados com fuzis e metralhadoras, tá? Então começou como ronda bancária, ok? Sim. Só que é o seguinte, para diferenciar das outras rondas bancárias, que os outros batalhões começaram a fazer, tinham que fazer também ronda bancária nas suas áreas de responsabilidade. Começaram a falar o seguinte, olha, a ronda ostensiva do Tobias de Aguiar, do Batalhão Tobias de Aguiar. Aí virou Ronda Ostensiva Tobias de Aguiar. Oscar, Eco, Papa, prossiga na missão.